Boa noite, irmãos. Meus irmãos, desde que nós chegamos aqui na Jerusalém, nós observamos e temos visto e temos buscado viver isso, a visão de igreja multiplicadora. E eu costumo pregar sermão expositivo, onde deriva de um único texto uma mensagem. Mas hoje eu queria fazer diferente, eu queria expor da parte do Senhor para os irmãos um sermão temático, onde esse tema ele vai variar em vários textos, mas toda a ideia central do sermão lá vem do texto, o sermão ele emana do texto. E observando a visão de igreja multiplicadora, dentro de seus vários assuntos, dentro desse tema, eu escolhi aqui essa noite o tema relacionamento discipulador. Todos nós sabemos que quando alguém se converte, quando é feito o apelo, que aquela pessoa ele levanta a mão e recebe a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele vem ainda lá do mundo e não conhece da estrutura da igreja, como a igreja funciona, e ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser lapidado, até então que ele vá caminhando dia após dia para uma vida cristã, para uma vida de maturidade. E o relacionamento discipulador ele é algo de fundamental importância nessa hora. Quando alguém converte a Cristo, quando alguém reconcilia ao Senhor, é muito importante esse relacionamento para que a pessoa possa se firmar. Talvez se a gente fizesse assim uma pesquisa, uma estatística, a gente ia observar que muitas das pessoas que elas convertem a Cristo, daqui a um tempo elas acabam se afastando por conta dessa falta desse relacionamento discipulador, desse acompanhamento. E isso é muito importante para estruturar alguém que está chegando no Evangelho, para estruturar alguém que conheceu a Cristo, precisa aprender como que funciona a vida cristã. Então, no meu assunto aqui geral, trata de que o relacionamento discipulador, fazer discípulos é uma obrigação de todo cristão. Não é uma opção minha e nem sua, que é cristão, ser ou não discipulador de alguém. É uma obrigação nossa, como servos do Senhor, discipular, fazer relacionamento discipulador. E nosso assunto específico, eu queria tratar de que isso é realmente uma obrigação e não uma opção. Algumas vezes a gente acaba achando que é uma opção discipular alguém ou não. A gente se julga muitas vezes incapaz. A gente começa a colocar alguns obstáculos, como o tempo, por exemplo, ou então a nossa maneira de ser. Talvez tenha algumas pessoas que se julguem difícil de fazer relacionamento, mas a grande verdade é que a gente precisa romper toda e qualquer barreira para atuar nessa área, para fazer discípulos realmente. Então, dentro desse tema, dentro desse assunto, eu queria tratar aqui com os irmãos nessa noite dos 4 tipos de cristãos existentes na igreja. 4 tipos de cristãos existentes na igreja. Isso é um fato, isso é uma realidade. E quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a palavra de Deus, a gente vai se deparar com esses 4 tipos de cristãos. E a gente identifica esses irmãos, a gente trabalha com eles através do relacionamento discipulador, daquele contato, de estar ali próximo, de estar ajudando, de estar ensinando, cumprindo aquilo que Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Isso é uma ordem, não é a questão de querer. Então, meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa ver aqui, a gente precisa entender, é a definição de igreja. O que é a igreja? A igreja é um grupo de pecadores que, por graça e misericórdia de Deus, foram chamados ao arrependimento para viverem separados do mundo e do pecado. A igreja é um grupo de pecadores que, por graça e misericórdia de Deus, foram chamados ao arrependimento por meio da obra de Cristo na cruz. Isso é um fato. Nós fomos chamados ao arrependimento. Talvez alguém diga, quando eu fui a Cristo, ninguém vai a Cristo, Ele é que chama. Ele é que chama. Eu não vim a Cristo, Ele me chamou por sua graça e misericórdia. Também Ele te chamou por graça e misericórdia.
A definição do apóstolo Paulo de igreja, a gente encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 2, tá? Abra sua Bíblia lá comigo. 1 Coríntios, o capítulo 2, aliás, o capítulo 1 e o verso 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1 e o versículo 2. O apóstolo Paulo escreve: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santos em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha só a definição de Paulo para a igreja, né? A igreja é um grupo de pessoas que foram santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, juntamente com todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus, né? Senhor deles e também nosso. Então, essa é a definição de igreja. Um grupo de pecadores que foram chamados ao arrependimento pela graça do Senhor, juntamente com outras pessoas em todos os lugares no mundo que invocam o nome desse mesmo Senhor Jesus Cristo. Então, isso é igreja, né? Todo mundo que converte a Cristo, que passa a ser habitado pelo Espírito Santo, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja do qual ele é o cabeça. Porém, irmãos, apesar de todos esses títulos, de tudo isso aqui que Paulo disse, dessa definição que ele dá a respeito de igreja, né, eu queria tratar nessa noite dos 4 tipos de cristãos que existem na igreja. Eles são salvos, eles são remidos pelo sangue de Jesus Cristo, nós já vimos aqui, né? Fiz questão de apresentar, em primeiro lugar, a definição de igreja. O que é igreja? O que é ser igreja? Mas existem 4 tipos de cristãos na igreja e que o relacionamento discipulador, o contato com essas pessoas, vai nos ajudar a identificá-los e vai nos ajudar a trabalhar juntamente com eles para que eles possam vencer as suas debilidades e dificuldades. Jesus, ele tinha 12 apóstolos, ele tinha muitos discípulos. Discípulo e apóstolo não é a mesma coisa, né? Discípulos ele tinha muitos, apóstolo, porém, ele só tinha 12. Depois veio o 13º, né, com o apóstolo Paulo, mas ele tinha 12 apóstolos, e nenhum deles era diferente, aliás, era igual um ao outro. Todos estavam envolvidos numa mesma missão, todos estavam envolvidos no discipulado, no cuidado com a igreja. A gente observa isso lá no livro de Atos, mas nenhum deles tinha um temperamento igual do outro. Pedro, por exemplo, era um cara muito temperamental. Jesus, quando ele foi preso lá no jardim, o que foi que o apóstolo Pedro fez? Ele reagiu com a espada e cortou a orelha de uma pessoa, cortou a orelha de um soldado. Então, apesar de conhecer o Senhor, apesar de já ter convertido a Cristo, ele era uma pessoa temperamental, havia algumas dificuldades na vida dele. Mas quando você olha para dentro do livro de Atos, né, no dia que o Espírito Santo vem sobre aqueles irmãos, você vai ver um Pedro totalmente diferente. E daí então o ministério dele se torna diferente em todos os aspectos, porque ele passou a ser um homem cheio do Espírito Santo. João era alguém também que tinha o seu temperamento, né? Tomé foi um cara que ele disse que ele só ia crer em Jesus Cristo se ele visse as marcas nas mãos do Senhor. Então, apesar deles viverem todo aquele período ali com o Senhor, estarem dentro dos 3 anos de ministério do Senhor, cada um deles tinha as suas individualidades e também as suas dificuldades. E não é diferente nos dias de hoje. Quando nós falamos, irmãos, de 4 tipos, né, de cristãos que existe dentro da igreja, isso é uma realidade, isso é um fato, a palavra de Deus nos mostra isso. Eu queria nessa noite expor aqui os 4 tipos de cristãos que nós temos dentro da congregação, dentro da igreja, tá? O primeiro tipo de cristãos que a gente tem na igreja é o crente carnal. Não se assuste não, que a gente vai explicar baseado na escritura, tá? Tudo aquilo que vai ser dito aqui. Eu devo lembrar vocês mais uma vez que o sermão ele emana do texto. Isso não é ideia minha ou de qualquer outro pregador que venha aqui, tá? O sermão ele emana do texto. Então nós temos na congregação, né, o crente carnal.
É o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto lá no capítulo 3, versos de 1 a 4. O segundo tipo de cristão que nós temos na igreja, na congregação, ele é salvo na pessoa de Cristo, ele é santificado, ele é separado do mundo de pecado para Deus, porém ele é um crente menino, um cristão menino. Está lá em Efésios 4, o versículo 14. O terceiro tipo de cristão, que queremos nós ou não, nós temos no meio da congregação, são os fracos na fé. Está lá em Romanos 14, o versículo 1. E também o tipo de cristão que nós temos na igreja são os fortes. Está lá em Romanos capítulo 15, a partir do verso 1. Então isso é um fato, é uma realidade. Não é algo que foi inventado por alguém, muito menos por mim. Mas a Escritura Sagrada vai falar disso, que nós somos salvos em Cristo Jesus, somos santificados, fomos chamados por Deus para sermos igreja, mas essas coisas existem, sim, no meio da igreja. Então, isso é no relacionamento discipulador que nós tratamos dessas dificuldades. É no relacionamento discipulador, é no envolvimento com as pessoas que nós observamos isso e podemos ajudar alguém que de repente se encontra, que se acha num desses tópicos aqui. É no relacionamento discipulador que ele vai ser ajudado. Em primeiro lugar, irmãos, eu queria tratar aqui a respeito do cristão carnal. Tá? Em primeiro lugar, está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Você viu que o apóstolo Paulo começou dizendo aqui para esses irmãos da igreja de Coríntios que eles eram santificados, foram chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocavam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Porém, quando ele começa realmente a lidar com essa igreja, a tratar de alguns assuntos, a primeira coisa que ele escreve para adverti-los, ele diz o seguinte, a partir do verso 1. Eu, porém, irmãos, não pude vos falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu dei leite para vocês beber, não vos dei alimento sólido, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora vocês podem suportar, porque vocês são carnais. Tá? Essas palavras elas não são minhas, elas são de Paulo. Ele está atribuindo isso aqui, em primeiro lugar, para a igreja de Corinto. Ele está tratando com essa igreja aqui, dizendo que apesar de eles serem salvos em Cristo Jesus, eles estavam vivendo na carne, na natureza humana. Eles estavam deixando aflorar os sentimentos humanos dele, e tudo aquilo que eles tinham aprendido, todos aqueles títulos que eles ganharam, por serem filhos de Deus, eles estavam jogando tudo isso fora. E o primeiro sintoma que Paulo identifica aqui, da fraqueza espiritual desses irmãos, de que eles estavam vivendo na carne, é o partidarismo. Ele diz, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? O primeiro sintoma que Paulo identificou aqui na vida desses irmãos, que eles estavam vivendo na carne, era partidarismo na vida daquela igreja. Nós já estudamos aqui na nossa classe de escola bíblica dominical a respeito da igreja de Corinto. Nós vimos que esses irmãos, eles viviam no partidarismo, havia muita dificuldade entre eles, o relacionamento entre eles era difícil. Então o apóstolo Paulo diz aqui, sabe o que está acontecendo aí? Vocês estão vivendo debaixo da natureza humana. Vocês estão deixando que os sentimentos humanos de vocês aflorem, e vocês não estão vivendo aquele propósito que Deus estabeleceu para que vocês vivessem. E o próprio Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, o verso 5, ele diz que a natureza humana, ela deve ser mortificada. Ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza humana. Então, Paulo ele encontra sintomas aqui na vida desses irmãos, que apesar deles serem salvos, apesar deles serem dedicados, chamados pelo Senhor, eles estavam vivendo eles estavam sobrevivendo pelo domínio da carne. Eu não estou chamando aqui ninguém de carnal, não estou dizendo que aqui tem gente carnal, estou apenas exemplificando, trazendo um exemplo da Escritura Sagrada. Então,
a natureza humana, irmãos, a gente sabe que ela é propensa ao pecado. E onde é que a gente encaixa o relacionamento discipulador aqui? Quando alguém vem lá do mundo, quando alguém converte a Cristo, conhece o Senhor Jesus, muitas vezes a gente quer que alguém chegue na igreja, né? Nós que já estamos há algum tempo na congregação, muitas vezes a gente acaba querendo que essas pessoas já venham, por exemplo, num culto de dia de domingo, quando a gente pede para abrir a Bíblia, essas pessoas elas já abram a Bíblia lá naquele capítulo, né, de primeira, já vejam um versículo, cante junto com a gente e comece a participar dos cultos e viver uma vida da igreja, né, aquela vida cotidiana, a vida rotineira que é da igreja. Porém, né, essa pessoa, ele ainda não está pronto para isso. Ele foi chamado, ele é salvo, porém, ele ainda não tem essa mente de um cristão que já está há tempos congregando. Esse é o primeiro passo que o relacionamento discipulador deve identificar, né? Essa pessoa ela deve ser acolhida, ela deve ser ensinada, né? Passo a passo a vida cristã. Algumas vezes a gente já quer que o novo convertido, alguém que acabou de se reconciliar, ele já venha tratado, trabalhado para estar diretamente na congregação. Enquanto na verdade não é assim. É exatamente quem já está aqui congregando, quem já está vivendo uma vida cristã há tempo é que vai ajudar essa pessoa que está chegando no Evangelho, que está conhecendo Cristo agora. Então esse é o primeiro tipo, né, de cristão. A pessoa ela vem lá do mundo com todos os costumes, e para que ela deixe esses costumes é um pouco complicado. Para que ela se desapegue a algumas práticas, por exemplo, é difícil, não vai ser assim de primeira. Eu já vi casos de pessoas que a pessoa converteu, mas o camarada não parou de fumar, por exemplo, logo de imediato, e abandonou simplesmente porque achou que aquela obra de conversão não foi perfeita. E na verdade não é assim. A pessoa ela vem com outros costumes, ela vem com uma outra mentalidade, e aquela nova natureza que foi implantada nela pelo Senhor, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser moldada dia após dia. E quem vai fazer isso é um discipulador, é alguém que vai se dispor, que vai encontrar tempo. Talvez a nossa maior dificuldade hoje, quem sabe a nossa maior desculpa é que a gente não tem tempo, que a gente está sempre ocupado com o trabalho, com os nossos afazeres, e aí acaba se tendo essa dificuldade para se fazer um relacionamento discipulador. Essa pergunta que já foi feita várias vezes, né, pelo pastor Donizete, pastor Adriano, a respeito de quem está discipulando alguém, né? Quem está fazendo o relacionamento discipulador. E a igreja ela já está aí há um período trabalhando essa questão da visão de igreja multiplicadora com todos os seus pontos que essa visão trata. Então, muitas vezes a gente acaba vivendo a nossa vida cristã, a gente que já está há muito tempo de congregação, e as coisas vão acontecendo, as pessoas vêm chegando, e elas vão deixando de ser amadurecidas, deixando de ser trabalhadas, porque muitas vezes a gente está ocupado com as nossas coisas, com os nossos afazeres. Isso é uma questão que precisa ser tratada, a gente precisa identificar as pessoas que estão chegando, elas precisam ser trabalhadas para que possam desenvolver cada vez mais na vida cristã. Então esse é o primeiro tipo de crente, de cristão carnal. O segundo tipo, irmãos, de cristão carnal, é aquele que já tem tempo dentro do Evangelho, ele já é convertido há muito tempo, porém pelo fato dele não ser trabalhado, ele não ser ajudado, é aquele camarada que tem o temperamento do apóstolo Pedro. Não pisa no calo dele, não machuca ele, que de repente ele pode aí aflorar o seu temperamento e vai haver alguma dificuldade. Isso é um fato. Eu já vi alguns exemplos que talvez você vai achar assim exagerado, né? É uma coisa que parece que é de outro mundo. Mas nós viemos de um lugar, de uma determinada congregação, que a congregação, a igreja fechou. Sabe por quê? Porque um irmão matou o outro a facadas. Você já imaginou? O cara ter tempo de igreja, eles criaram lá um problema entre eles dois, o problema não conseguiu ser resolvido, e o irmão matou o outro a facadas. Como é que continua uma igreja dessa? Sabe o que faltou lá no começo da conversão? O relacionamento discipulador, alguém para ensinar que a velha natureza tem que ficar para trás, que a maneira de resolver
os conflitos que existem entre as pessoas, entre os cristãos, isso é um fato, isso vai haver, ele não é da forma como esse foi resolvido. Então esse foi um fato assim muito triste, muito traumatizante, que a gente não chegou a ver esse fato, mas na congregação que eu trabalhava com a minha esposa, haviam a filha do que morreu e a esposa do que matou congregavam lá com a gente. E o relacionamento nunca mais foi a mesma coisa. Sempre havia alguma coisa para ser tratada, algum problema que havia criado, por conta de que a natureza humana, por isso que o apóstolo Paulo diz, fazer e pôs morrer, né? Algumas vezes a gente acaba brincando com a natureza humana, acaba brincando com a carne. O apóstolo Paulo ele diz, façam morrer a natureza humana de vocês. E ele identifica aqui na igreja de Corinto. Quem já esteve aqui na escola bíblica com a gente, viu que nós tratamos os 4 aspectos dessa igreja aqui, dos coríntios, e isso era um fato que falava muito alto na vida daquela igreja. O fato deles viverem na carne, deles terem uma vida congregacional, toda uma estrutura na igreja, mas quando eles saíam lá para fora para trabalhar, para fazer as atividades deles, eles eram pessoas totalmente diferentes. E isso acabou gerando conflitos e problemas na vida dessa igreja. Um outro problema que um pastor amigo meu acabou vivenciando foi que um irmão de congregação matou o cachorro do outro. O irmão disse, olha, não quero que o teu cachorro passe para minha casa. Tem gente que não gosta de animal. E o cachorro continuou a passar, ele colocou veneno na comida do cachorro e o cachorro morreu. Sabiamente o pastor foi lá e tratou esse problema, mas isso é um fato que aconteceu. Isso não está distante não, isso está perto. E isso é perigoso na vida da igreja. Então existe sim essas pessoas, Paulo está dizendo, eles são salvos, eles foram santificados, porém eles deixam a natureza humana falar mais alto de que a nova natureza. É por isso que o mesmo Paulo escreve aos Gálatas, né? Ele dedica uma sessão inteira escrevendo a respeito de ter cuidado, né? De ver a batalha que existe entre a natureza humana, entre a carne e o espírito. Então isso é um fato. Existe sim o cristão carnal que infelizmente ele não deixa que a natureza de Cristo viva nele, como diz o apóstolo Paulo lá aos Gálatas, né, 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Né? Isso deixa a gente um pouco chocado, não é verdade? O segundo tipo de cristão, irmãos, que existe é o menino. Está lá em Efésios 4:14. Vamos abrir a Bíblia lá? Em Efésios 4:14, o apóstolo Paulo escreve àquela igreja o seguinte: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quando Paulo está falando aqui, irmãos, de meninos, ele está falando da estrutura doutrinária, da firmeza doutrinária que um cristão deve ter. Se você for pegar o contexto aí do capítulo 4, ele vai falar da unidade da fé, vai falar o santo ministério e o serviço dos santos, e então, aqui no verso 14, ele fala que o cristão ele não deve ser como menino, né? Agitado de um lado para outro, levado por todo o vento de doutrina. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, eu citei esse verso. Lembra que eu acho que o texto que a gente mais ouve aqui ser dito é lá, né, de Atos 2, a partir do verso 42. Né? Onde o apóstolo Lucas ele começa escrevendo assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Talvez esse texto ele pudesse começar de outra maneira. Talvez ele pudesse começar dizendo assim: olha, eles perseveravam na oração, ou eles perseveravam no partir do pão. Mas não, ele começa dizendo: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque a doutrina é a base da fé. A doutrina é a base da fé, não tenha dúvida disso. Por isso, a importância
de no relacionamento discipulador também a gente aplicar as bases doutrinárias, que a igreja vive sobre elas, né? O porquê eu sou salvo, né? De que eu sou salvo. Nós estamos fazendo o discipulado com o José. Todo mundo aqui conhece o José. Ele converteu lá no PGM com a gente, e eu estou ajudando o Emanuel, né, a discipular o José. E lá no nosso discipulado, todas as vezes que eu faço discipulado com alguém, o pastor forneceu os livrinhos lá para a gente, né, o material para o discipulado, mas todo discipulado que eu começo com qualquer pessoa, antes de chegar lá naquilo que a matéria trata, eu trabalho com aquela pessoa a respeito, o meu discipulado começa lá em Gênesis, na criação do mundo, a criação do homem, o dia que o homem caiu no pecado, e daí a gente vem. Porque quem conhece a Cristo, a pessoa que levanta a mão aqui no culto ou lá no PGM, ele só ouve naquele dia que ele precisa ser salvo e que Jesus pode salvar a vida dele. Só que muitas vezes eles não sabem do que ele precisa ser salvo, né? Por que ele precisa ser salvo? E o que essa salvação vai implicar na vida dele no futuro? Então, nós estamos expondo lá para o José, trabalhando com ele a respeito da criação do mundo. E sabe o que a gente conseguiu descobrir? Que o José pensava que o mundo ele veio da explosão, né? A teoria do Big Bang. Ele disse para a gente, não, eu pensava que o mundo tinha nascido como o professor me disse lá na escola. Então, ele é um adolescente, está quase para fazer a transição de adolescência para a juventude. Então, por isso, irmãos, no relacionamento discipulador, a gente precisa aplicar essas coisas, né? Aplicar realmente a base doutrinária, o fundamento que é Jesus. Não pode ser lançado outro fundamento. Então, quando o apóstolo Paulo aqui está falando de pessoas que esses irmãos daqui da cidade de Éfeso não deviam ser meninos, né? Não deviam viver como meninos agitados de um lado para o outro, ele estava falando de doutrina. Sabe por que muitas vezes, muitas pessoas que convertem a Cristo, elas passam um tempo congregando, daqui a pouco você vê ela lá no movimento que ensina coisas diferentes da gente? É porque ele não tem base doutrinária, e de repente alguém vai lá e ensina alguma coisa diferente, e todo aquele trabalho de discipulado, tudo aquilo que foi feito, né, acaba sendo perdido. Por isso a importância de ensinar as bases doutrinárias para alguém que está chegando. Algum dia desses eu vi os meninos lá, o Emanuel, o José, eles compraram uma quantidade lá de bombinhas, aí eles começaram a soltar a bombinha lá na rua, e sabe o que eles estavam fazendo? Todas as vezes que uma bombinha estourava, eles só faltavam explodir de tanto rir, né? Para quem está ouvindo as bombinhas estourar, é um terror, né? Toda hora. Mas eles, né, eles são meninos ainda, eles não têm uma mente formada, simplesmente o estouro de uma bombinha faz com que eles caiam na gargalhada. Então, Paulo ele diz aqui, que quem está chegando no Evangelho, ele precisa ser trabalhado, né? Ele diz aqui, ele começa do verso 13 dizendo assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, né? E o objetivo disso era para que não sejamos mais como meninos, levados por todo o vento de doutrina, de um lado para o outro. Quem chega na fé, ele precisa entender o porquê eu preciso ser salvo, de que Jesus me salvou e o que isso vai implicar na minha vida agora. A Bíblia, né, é uma espécie de quebra-cabeças que se monta ao longo do tempo. A história tem um começo, um meio e um fim. Eu não sei quantos aqui já leram a Bíblia toda, mas se você ainda não leu, eu te aconselho que você leia e você vai notar isso. Que existe um começo de uma história, existe um meio e vai acontecer um final em tudo isso. E muitas vezes a gente acaba se deparando com pessoas que elas já têm muito tempo de igreja, já tem muito tempo de congregação, porém ele é fraco doutrinariamente, ele não conhece, ele não entende de doutrina bíblica. Tá? Eu presenciei um caso uma vez em que um pastor amigo meu, ele passou, acredito que 5 anos no seminário, depois ele passou mais cerca de 10 anos na igreja, pastoreando, aí quando foi um dia, ele foi convidado para ir para um evento de 3 dias, que acontece aqui na cidade de Santarém. Quando ele voltou de lá, sabe o que ele disse?
Foi agora que eu conheci Cristo, eu não conhecia Jesus, né? Eu achava que pelo fato de eu ser teólogo, eu era alguma coisa, mas eu encontrei com Jesus lá no lugar fulano de tal, e foi lá que eu entendi que eu não sou nada. Ou seja, a base doutrinária dele era fraca. Em 3 dias ele jogou fora 15 anos de vida cristã, 5 anos de seminário e mais 10 anos pastoreando igreja. Porque ele era um menino no sentido doutrinário, alguém de repente convenceu ele. E ele mudou de opinião como quem muda da água para o vinho, como a expressão popular que a gente diz. Um dia desses atrás teve um aniversário, domingo passado teve um aniversário lá na casa da minha mãe. E aí todo mundo lá na casa da minha mãe sabe que eu não vou em aniversário na hora do culto, seja de quem for. Eu não vou, na hora do culto eu não vou. Eu venho para o culto, se o aniversário ainda estiver acontecendo, quando eu chegar eu vou. Ou então eu vou antes. E o Emanuel foi lá na casa da mãe, e aí quando ele voltou, ele disse: pai, eu não vou mais para a igreja, eu vou para o aniversário. Aí eu disse: não, senhor, você não vai para aniversário nenhum não, você vai para a igreja, tá? Você vai para a igreja. Eu conversei com ele, eu disse: senta aqui. Eu disse: quando Jesus morreu na cruz, será que se tivesse um aniversário para ele ir na hora, será que ele ia morrer na cruz, ou ele ia para o aniversário e deixar a gente morrer eternamente no pecado? Aí ele baixou a cabeça e disse: ele morreu na cruz, então essa deve ser a nossa atitude. Só que ele é um menino, ele não tem ainda uma opinião formada. Ele acabou de falar para mim que ele vinha para a igreja, mas daqui a pouco alguém disse para ele: não, vamos para o aniversário. Então, assim, irmãos, algumas vezes acaba tendo cristãos, né, mal formados doutrinariamente, ele é convencido por qualquer coisa diferente, né? Algo diferente que de repente convence ele de que tudo aquilo que ele aprendeu em cerca de anos da história de igreja, ele acaba se desfazendo para viver uma nova experiência, tá? O cristão menino muitas vezes, né, e não pensa que o Emanuel ficou satisfeito não, né? Ele saiu batendo o pé, né? E muitas vezes o cristão menino ele sai batendo o pé, né, quando ele é contrariado, ele foi contrariado. E muitas vezes o menino na fé, ele sai batendo o pé, porque ele não tem firmeza, ele não tem discernimento para entender determinadas coisas. Isso é um fato, isso é uma realidade, irmãos, que o discipulado ele vai trabalhar, ele vai moldar o relacionamento discipulador. Para mim, o relacionamento discipulador, na minha vida, ele foi de fundamental importância, porque alguém me ajudou, lá no início da minha vida cristã, me orientou, né? Vieram propostas, vieram ideias, mas meu discipulador, né, ele chegava lá e conversava comigo, me orientava baseado na Escritura. Então isso foi um ponto, algo que marcou a minha vida cristã. Foi algo que me fez progredir, foi algo que me fez deixar, né, de caminhar firme no Senhor, firme na sua palavra. Então, o segundo tipo de cristão que ele está chegando, né, como eu acabei de exemplificar aqui, o José, mas tem também aquele tipo de cristão menino que ele já está há tempos na fé, mas de repente, quando ele vê uma coisa diferente, quando alguém contraria ele, ele sai batendo o pé e se desfaz de tudo aquilo que ele já tem uma história na vida da igreja, mas de repente, se ele for contrariado, ele sai batendo o pé e vai embora. Eu poderia citar N e N exemplos aqui de pessoas que já firmes na fé, né, de repente uma situação, algo que não agradou ele, né, saiu fora, não quis mais, abandonou, deixou de lado uma vida toda na igreja porque um fato contrariou ele. E isso é um problema que pode ser tratado, isso é um problema que o relacionamento discipulador pode identificar e tratar e resolver essa situação. Terceiro lugar, irmãos, terceiro tipo de cristão que a gente se depara com ele na igreja. Lembrando, né, o que Paulo disse lá aos Coríntios, eles já são salvos, já são santificados em Cristo Jesus, mas eles estão aí, eles existem. Está lá em Romanos, capítulo 14, o verso 1, que é o cristão fraco na fé. Romanos capítulo
14, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo ele escreve àquela igreja o seguinte: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então a palavra débil aí, talvez na sua Bíblia pode estar fraco, na minha versão aqui, está a palavra débil, não é que o apóstolo Paulo está chamando alguém de débil, né? Débil mental, não é isso, ele está falando aqui de pessoas fracas na fé. E quando Paulo se refere aqui a pessoas fracas na fé, ele não está falando que a fé de alguém é maior ou menor que a fé do outro, não é isso que ele está dizendo. A ideia aqui que Paulo constrói é a respeito da consciência, tá? É a respeito da consciência, a respeito da mentalidade, tá? Ele diz, acolhei o que é débil, o que é fraco na consciência. E o que é que o apóstolo Paulo está tratando aqui? Se você observar esse capítulo aqui inteiro, você vai ver que o apóstolo Paulo aqui, como exemplo lá também de 1 Coríntios, o capítulo 8, todinho, ele trata de comida sacrificada a ídolos. Então, lá em Roma, essa igreja, esses irmãos aqui, eles congregavam juntos tanto judeus quanto gentios, que são pessoas que não são judeus por natureza. Então, os gentios, eles comiam todo tipo de alimento, todo tipo de comida mesmo, inclusive comidas sacrificadas a ídolos. Porém, os judeus, eles não comiam carne, não comiam algumas espécies de animais, por uma questão da lei mosaica. E então começou-se uma espécie de contradição entre aqueles irmãos. Os que comiam julgavam os que não comiam, e quem não comia ficava julgando quem comia. É tanto que lá em Atos capítulo 15, você vai ver que o primeiro concílio da igreja foi exatamente para resolver esse tipo de situação, né? Lá em Atos capítulo 15 você vai se deparar com a mesma situação, em que os gentios comiam comidas sacrificadas a ídolos, mas os irmãos que eram judeus não comiam, então gerou-se uma controvérsia entre eles. E aí chegou lá um dia em que Paulo, e os irmãos e os outros apóstolos lá se reuniram e resolveram esse assunto de uma forma sábia. E aqui o apóstolo Paulo ele diz, acolhei ao que é débil na fé, o que é fraco na fé. Fraqueza na fé não significa que alguém crê mais ou menos em Deus. Não é isso que Paulo está tratando aqui. Não significa que a fé de alguém é maior que a do outro irmão. Não é esse tipo de fraqueza que o apóstolo Paulo está falando, é fraqueza de consciência. Por exemplo, digamos que alguém saia daqui do culto, por exemplo, né, como acontecia no contexto lá em Roma, os irmãos lá, os romanos, eles comiam, por exemplo, comidas que eram sacrificadas a ídolos, né? Haviam festas que eram feitas para ídolos, e os irmãos, né, alguns irmãos da igreja lá em Roma, eles comiam esse tipo de alimento sem problema nenhum. Eles entendiam que pelo fato deles estarem salvos na pessoa de Cristo, eles já serem remidos pelo sangue de Jesus, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, não tinha problema nenhum. Já outros entendiam que não, né? E como é que a gente aplica isso nos nossos dias? Digamos aqui que, por exemplo, alguém vá para sua casa e de repente quando você chega lá numa encruzilhada, está lá um frango assado, né? Com uma farofa, né? O Jones que mora lá no Pérola do Maicá, né? De repente o Jones dobra a esquina no carro e o farol bate lá naquela encruzilhada, está lá um frango assado com farofa, né? O que será que o Jones faria? O que você faria? O que eu faria? Eu ia descer do carro e ia pegar o frango quando eu chegasse em casa. Eu ia jantá-lo. Sem problema nenhum. Porém, eu sei, irmãos, que tem gente que vai dizer, não, irmão, mas isso aí é sacrificado a ídolo. Como uma vez eu exemplifiquei a gente ia indo lá para a chácara, e aí eu disse, aqui que o pessoal faz o despacho, né, deixa a comida aqui na encruzilhada. Aí eu disse, olha, se eu visse agora eu pegava e ia levar para o almoço. Aí alguém disse assim, não, irmão, isso aí tem dono,
o dono dessa comida aí é a entidade fulana de tal, esse problema é dela, só que ela não está aqui agora, eu vou pegar, né? Então, essa era a controvérsia aqui, esse era o problema, é a mentalidade, tá? A questão da consciência, não é que alguém tem mais ou menos fé. E aí o apóstolo Paulo ele diz assim, acolhei o que é débil na fé, não para discutir opiniões, tá? Se a gente fosse tratar disso aqui, a gente talvez passasse um bom tempo aqui da noite discutindo, porque eu sei que tem pessoas aqui que vão dizer, não, irmão, eu tenho problema quanto a isso, eu não pegava, né? Talvez alguém vai dizer, eu não tenho problema, eu vou pegar e vou me alimentar, porque do Senhor são todas as coisas. Cristo na cruz já venceu, né? Seja lá a entidade que for, o ídolo que for, Cristo já venceu na cruz. Porém, há pessoas que não têm o mesmo entendimento. E é isso que o apóstolo Paulo ele diz, olha, tem gente que crê que de tudo pode comer, mas a pessoa que não entende dessa forma, ele não come, né? Essas coisas, carnes sacrificadas a ídolos, por exemplo. Uma vez alguém me fez a seguinte pergunta, disse assim para mim, é pecado ouvir música mundana? Aí eu disse assim, bom, tem algumas colocações que a gente precisa fazer, né? O que você entende como música mundana, o que você entende como música cristã? Então, eu consegui desfazer aquele clima que gerou simplesmente na saída pela direita, né? Entendendo que o meu irmão ele era fraco, ele não tinha determinado entendimento. Então o apóstolo Paulo diz, olha, acolhei o que é fraco, o que não tem determinado entendimento, né? Acolhei não para discutir opiniões, essa é a ideia de Paulo, né? A gente não deve discutir com o fraco, tá? E no relacionamento discipulador, irmãos, vai chegar um momento que vão chegar perguntas difíceis, né? Vão chegar perguntas que talvez a gente não consiga, naquele momento ali, responder. Porque existe sim, o irmão que ele é fraco na fé, ele não tem determinado, né, entendimento. Talvez eu fosse falar aqui para você o que eu penso sobre ouvir música cristã, né? Só que a questão, aliás, não cristã, só que a questão não é essa. O apóstolo Paulo diz que não é para discutir a opinião de ninguém, eu devo apenas acolher a pessoa que não tem a mesma opinião que eu. E algumas vezes a gente acaba tendo, né, a atitude de que se alguém não tem a mesma opinião que eu, o meu contato com ele é pouco. E o apóstolo Paulo ele diz, acolham o que é fraco na fé, né? Ajuda o que é fraco na fé, né? Carnes sacrificadas a ídolos, né? Então, a igreja, irmãos, a gente precisa estar atento a essas questões, porque chega um momento que elas vão surgir. Alguém disse assim, o Emanuel, ele teve uma professora que ela se dizia cristã. Ela disse que ela era cristã, mas quando chegou um dia ela mandou um recado para mim que o Emanuel ele ia dançar na festa junina, né? Eu disse, meu filho, vai lá e diga para ela que você é cristão e você não vai fazer isso por uma questão de princípios, né? Não discrimine ela, não dei satisfação nenhuma, só diga isso, que você não vai por questão de princípios, e está resolvida a questão. Então vai chegar um momento que a gente vai se deparar com essas situações difíceis. Tá? E acolher aquela pessoa que muitas vezes não tem a mesma opinião que a nossa é difícil, é muito difícil, mas a gente precisa fazer. O irmão que é fraco na fé, ele precisa ser acolhido e não disperso. Se ele não tem o mesmo entendimento que eu, como por exemplo nessas questões de comer a comida lá da encruzilhada, né? Ouvir ou não uma música que não é cristã, né? Podemos ter entendimentos diferentes, porém, o meu irmão precisa ser acolhido. É isso que Paulo está tratando aqui, com essa igreja. Esses irmãos aqui, eles viviam em conflitos porque eles tinham opiniões diferentes. Talvez se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui, fosse fazer um censo, todos nós temos opiniões diferentes, isso é lógico, não dá para a gente ter a mesma opinião que a outra pessoa, porque nós temos criação diferente, nós viemos de uma família diferente. Isso é um fato, isso é uma realidade. Porém, as nossas diferenças, elas devem, né, terminar na pessoa bendita de Cristo Jesus.
É isso que Paulo fala aqui para esses irmãos. Ele continuando, o verso 3, o verso 4, ele diz assim: quem és tu que julga o servo alheio? Porém o seu próprio Senhor está ao seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para sustentar. Então o apóstolo Paulo diz assim, não julga. Se alguém não tem o mesmo entendimento que você, procura ajudá-lo, procura acolher, procura trazer ele para perto de você. Eu já vi pessoas que dizem assim, eu não consigo viver com fulano porque ele não tem a mesma opinião que eu. Isso é lógico, isso é um fato. Ninguém tem a mesma opinião que a outra pessoa, né? Essa pessoa que me perguntou se era pecado ou não ouvir música cristã, aliás, música não cristã, eu disse assim, depende, o que a letra dessa música está dizendo? A referência ao que a letra dessa música está fazendo, né? Cada um julga diante de Deus aquilo que o Senhor nos manda fazer. O que eu não posso, por exemplo, é pegar uma música da Anitta, por exemplo, né, que além dela ser desafinada, ela, né, as letras das músicas dela são músicas que são deploráveis, então eu não posso fazer isso. Porém, tem gente que diz assim, eu jamais vou ligar um rádio na minha casa ou olhar no YouTube, né, uma canção ou uma coisa desse gênero. Isso precisa ser respeitado, é isso que Paulo está dizendo, acolher, não afasta, né, não afasta. Eu conheci a história de um irmão que ele pertencia a um grupo de louvor, e aí ele disse assim, num dia numa reunião ele falou assim, eu nem queria vir para essa reunião porque ninguém que está aqui está no meu nível espiritual, né? Que espiritualidade em alta. Então, ele menosprezou todo mundo que ele achava que era mais fraco espiritualmente que ele, e nem se deu conta que ele era o mais fraco de todos, né? Então, isso é um fato. O apóstolo Paulo diz, há pessoas fracas na fé que não têm o mesmo entendimento que eu. Há pessoas que dizem que é pecado usar uma camisa de time de futebol, que é pecado jogar futebol, porém tem outros que entendem isso como uma coisa natural. Isso não deve ser um motivo de conflito, isso não deve ser um motivo de questão, mas sim precisamos acolher uns aos outros com as nossas mais diferentes opiniões. É disso que o apóstolo Paulo trata. Isso vai implicar, irmãos, no relacionamento discipulador, para aquela pessoa que ele está chegando na igreja, ele vê como é o relacionamento dos irmãos na igreja, ele desejar querer também ter aquele relacionamento, aquela convivência com a igreja. Isso é muito importante. Então, o capítulo 14 aqui de Romanos, né, nos leva lá para o início do último ponto, que são os crentes fortes. Está exatamente aí no capítulo 15 do mesmo Romanos. Capítulo 15, a partir do verso 1. Aí Paulo ele diz assim, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Esse é um ponto fundamental. O relacionamento discipulador na nossa vida cristã, na nossa vida cotidiana como cristãos. Não, agradar a mim mesmo, mas suportar as debilidades dos fracos, né? O apóstolo Paulo diz nós que somos fortes, ele não diz nós que podemos ser fortes, mas ele diz nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos, né? Esse suporte de microfone está aqui porque senão o microfone cai no chão, né? Aquele suporte de prato está ali porque senão o prato cai no chão. Os cristãos fortes, irmãos, eles precisam olhar para todos esses 3 primeiros grupos aqui que nós vimos, o carnal, o menino, o fraco, com amor e suportar as debilidades deles, as fraquezas deles. Isso é ser igreja, isso é se relacionar, isso é entender o meu irmão. É não querer que ele tenha a mesma maturidade que eu, é não querer que ele seja já chegando no Evangelho, já reconciliando com Cristo, maduro, forte como eu sou.
Isso é um fato que a gente precisa olhar com amor para todos aqueles que estão chegando, né? A compreensão com os demais grupos, né? O nosso maior exemplo é o Senhor Jesus, né? Que compreendeu. Talvez, se a gente fosse analisar a vida dos 12 discípulos do Senhor, nenhum deles teria qualificações, né, para ser apóstolo. Nenhum deles, mas o Senhor olhou as fraquezas, tratou os problemas, tratou as dificuldades que eles tinham de relacionamentos, né? Relacionamentos entre si. Chegou um ponto que eles estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus. E aí Jesus diz, o maior, ele vai ter que ser servo de todos. Então Jesus ali, ele estava tratando aqueles 12, né? Algumas pessoas costumam endeusar os 12 apóstolos, né? Que eles foram isso e foram aquilo outro. Não, eles eram homens fracos, debilitados na fé, mas eles contavam com a graça do Senhor. Movimentos já surgiram, né? O movimento G12, porque o exemplo eram os 12 discípulos, nada a ver, eles eram homens falhos. Porém, o Senhor Jesus suportou eles. Jesus amou eles com todas as dificuldades que eles tinham. E assim a gente precisa fazer. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 9, 22, ele diz, eu me fiz de fraco para com os fracos, e me fiz de forte para com os fortes. O que é que a gente precisa fazer dentro do nosso relacionamento discipulador? O que é que eu preciso fazer para alcançar alguém, para chegar perto de alguém? Qual é a barreira que eu preciso ultrapassar? Né? Como é que eu me achego com alguém? Será que tem alguma barreira, alguma dificuldade? Onde é que eu preciso ir? Até onde eu posso chegar para ajudar alguém, para me relacionar com alguém, para ensinar para ele, para levar o novo convertido a entender que agora ele é uma nova criatura, que agora ele está em Cristo Jesus. Né? Isso não é uma tarefa fácil. Sair da nossa comodidade, sair da nossa estrutura e muitas vezes lidar com algo que, né, com alguém que precisa ser trabalhado, que precisa ser ajudado. Isso é um fato, irmãos. Eu preciso me fazer, o apóstolo Paulo, né? Me fiz de fraco para com os fracos. Muitas vezes os maiores problemas que acabam acontecendo é porque geralmente o forte ele não consegue suportar o fraco, mas na verdade ele não vê que talvez ele é mais fraco do que aquele que ele julga ser fraco. Porque o forte exatamente ele vai suportar, né? No exemplo do suporte, ele está lá para suportar, para segurar. E na vida cristã, muitas vezes a gente acaba caindo no comodismo, né? A nossa vida está muito boa, está muito legal, a gente congrega, a gente vem para os cultos, mas de repente está ficando alguém ali do nosso lado. Quem sabe alguém que já tem anos e anos de congregação, mas ele, quem sabe, se encaixa, né? Num desses pontos aqui que foi exposto, né? A vivência na carne, né? O menino na doutrina, o fraco na fé, o fraco na consciência. Muitas vezes isso acontece. E a gente acaba fechando os olhos para isso e vivendo simplesmente uma vida cristã, achando que está tudo bem, isso é normal, né? Alguém ser carnal. Uma vez alguém disse assim para mim, não, isso aí é normal, né? Eu fui num jogo de futebol na segunda-feira, e aí um camarada lá que eu conheço ele acho que há cerca de uns 20 anos, ele é o mesmo cara temperamental, né, xingador na hora do jogo, mas ele, né, já até esteve trabalhando em ministério, porém a natureza humana dele na hora da prática do esporte sobressai e ele acaba dizendo coisas que não deve. Então isso é uma realidade. A carne acaba falando mais alto, a natureza humana falando mais alto, e todo um tempo de aprendizado, um tempo de vivência no Evangelho vai ficando para trás. O pastor lá, que eu falei aqui no início da mensagem, do irmão que matou o cachorro do outro, sabe o que ele fez? Isso não é uma história de carrochinha, não. O irmão matou mesmo o cachorro do outro envenenado.
E um dia esse pastor, ele chamou, né, os dois irmãos lá, colocou eles sentados, um de frente para o outro, e começou a conversar com eles, e ele perguntou assim: qual é o seu desejo agora, pelo fato dele ter matado o seu cachorro? E aí ele disse assim: eu vou processar ele. Eu vou processar ele porque ele tirou a vida do meu cachorro. E aí ele disse assim: se fosse Cristo, né, o que será que Cristo faria no seu lugar? Com os nossos pecados que caíram sobre o Senhor. Você já pensou em todos os seus pecados? Eles caíram sobre Cristo na cruz. E o que foi que ele fez? Ele perdoou. Perdoe também seu irmão. O cachorro não pode mais voltar, mas quanto é que custa o cachorro que eu vou pagar? Isso é um exemplo clássico de alguém que é forte na fé. Ele suportou um problema que poderia ter virado numa tragédia. Né? Ele suportou, ele soube como lidar com uma situação. Ele disse: quanto é o cachorro que eu vou pagar? E aí ele disse, o outro irmão disse assim: não, pastor, vamos finalizar por aqui. Ele não precisa pagar meu cachorro, ele está perdoado. Vamos acabar com essa história aqui. Olha só até que ponto ele precisou chegar. E eu te afirmo com certeza que dentro do relacionamento discipulador vai chegar um momento que a gente vai precisar tomar decisões fortes e sérias como essa. A gente vai precisar agir de forma que a atitude tem que ser tomada. Relacionamento discipulador é algo sério. Muitas vezes a gente acaba não lidando com isso de forma que tem que ser lidado. Mas quem está debaixo dos nossos cuidados, ele pode ser alguém que vai prosseguir ou que vai retroceder na fé. A gente precisa sair do comodismo. Quem sabe se você está aí no comodismo, ainda não fez um relacionamento discipulador. Quem sabe não é hora de você despertar para isso. Buscar fazer relacionamento discipulador com alguém. Porque isso não é uma questão de querer ou não. É uma obrigação de todo cristão. Paulo, ele diz: olha, eu me fiz de forte, né, para com os fortes e fraco para com os fracos. E em tudo isso ele tinha um objetivo. Né? O apóstolo Paulo, ele tinha um objetivo. E o objetivo dele era ganhar alguns para Cristo. Todo cristão, a gente precisa ter o objetivo de ganhar pessoas para Cristo. Se a gente não tiver o objetivo de ganhar pessoas para Cristo, é em vão a nossa vivência na congregação. Esse precisa ser um objetivo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Na vida de Paulo, isso era uma prioridade. Não era uma questão dele ele se fazia fraco porque simplesmente ele queria estar envolvido. Mas não, ele se fazia fraco para com os fracos quando havia necessidade de se fazer fraco, com o objetivo de ganhar pessoas para Cristo. E quando ele precisava ser forte, ele se fazia de forte. Basta você ver a partir do momento em que o apóstolo Paulo vai preso lá no livro de Atos, você vai ver que ele chegou um momento em que ele teve que lidar com autoridade de um alto escalão. E ele lidou com aquelas pessoas dentro da forma em que elas lidaram com ele. O Sinédrio eram pessoas de um nível alto, no sentido de ensino, de autoridade, de linguística, e o apóstolo Paulo soube lidar com eles. Mas também chegou um momento em que ele soube lidar com escravos, com livres, e ele também se agregou àquelas pessoas, com o intuito de alcançar alguns para Cristo. Eu fizesse uma pergunta para você nessa noite, como será que você responderia? Qual é o seu objetivo na vida cristã? O que se passa na tua cabeça quando se fala de relacionamento discipulador? Como é que você vê tudo isso? Será que a gente consegue assimilar, né? Talvez numa mensagem dessa aqui, alguns textos são lidos, algumas coisas são abordadas, mas o que vai fazer realmente diferença é aquilo que a gente vive lá no nosso dia a dia, aquilo que a gente vive lá no nosso cotidiano.
Isso aqui é importante, porque a gente vir aqui no domingo é legal, é bom, é uma bênção, é a comunhão da igreja, é a comunhão dos santos. Porém, daqui a pouco a gente vai para casa, vai jantar, vai dormir, e aí vem a segunda-feira, trabalho, né? Quem está de férias, né? Quem tá viajando, quem está desenvolvendo outra atividade. E aí é que essas coisas elas precisam funcionar na nossa vida. É aí é que essas coisas precisam ser aplicadas. Uma coisa é a gente pregar, ouvir um sermão desse aqui. Outra coisa é a gente aplicar na nossa vida. Antes de eu vir para o culto, hoje eu fui num lugar e quando eu cheguei lá, alguém quis travar uma discussão ferrônea comigo. E eu pensei, Senhor, eu vou pregar daqui a pouco. E eu vou ficar em silêncio, né? Talvez eu possa dizer uma série de coisas aqui que vai satisfazer o meu ego, que eu vou sair daqui satisfeito porque eu disse tudo aquilo que eu quis dizer. Mas é preferível que nesse momento eu me faça de fraco. Ouvir tudo aquilo que vai ser dito para mim agora aqui. Mas deixar aqui, né, o exemplo, né, do Senhor, de não revidar, né, o mal por mal. Isso são realidades. Uma coisa é pegar um sermão desse aqui, estudar os textos e escrever aqui as referências, né? Outra coisa é o dia a dia. Quem sou eu lá fora? Quem sou eu amanhã? Né? Quem sou eu lá no meu trabalho? Né? O que as pessoas dizem de mim lá? O que as pessoas dizem de mim lá no shopping, né, Jenny? Quem as pessoas dizem que eu sou lá? Isso é uma realidade que a gente precisa pensar. Todo cristão precisa olhar para essa realidade, porque está aqui, né, no culto, juntamente com os irmãos, de certa maneira acaba sendo fácil. Porém, a vida cotidiana é outra coisa, totalmente diferente. E é lá que eu vou precisar aplicar essas coisas. É lá que eu vou precisar viver tudo isso aqui. E você também. Vai precisar aplicar isso na sua vida. Então, Paulo ele diz, vocês que são fortes, né? Vocês que são fortes, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Em outro texto ele diz assim aos Gálatas, né? Irmãos, se você vê o seu irmão cometendo alguma fraqueza, vocês que são espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Corrigi-o com espírito de brandura. A gente pode ver vários exemplos, né, de pessoas que alguma vez já acabou caindo ou sendo visto no pecado por alguém e ela não foi orientada, mas muito pelo contrário, ela acabou sendo exposta, acabou sofrendo dificuldade. Eu presenciei um caso, né, ouvi o caso de um irmão em que ele cometeu um pecado a primeira vez, e aí uma outra pessoa, um outro irmão dele de congregação, viu ele cair nesse pecado. E o que é que a Bíblia diz quando a gente vê o irmão no pecado? O que é que ela diz? Vai primeiro lá tu com ele, não é? Só você e ele, e tenta resolver. Se você resolveu, você ganhou o seu irmão. Se você viu novamente ele cometer pecado, aí fala o seguinte, leva mais alguém, né? Nos 2 primeiros passos, a Bíblia aconselha que nós devemos cuidar, nós devemos zelar, não expor aquilo que está acontecendo. E esse irmão, ele pegou, quando ele viu o outro irmão lá em Cristo cometer o pecado, sabe o que ele fez? Ele disse, vou esperar de novo ele vir aqui. Levou uma câmera fotográfica, né? E tirou uma foto dele lá em determinado local. E ele mostrou isso para a igreja. Disse, olha, tá vendo? Fulano é líder aqui, né? Fala bem, né? Mas olha o que ele está fazendo. Está aqui a prova. O irmão foi disciplinado, foi afastado, sofreu ele, sofreu a família dele. Passado alguns anos, esse camarada que ficou pastoreando o irmão lá e tirou a foto, expôs a vida dele, cometeu a mesma coisa.
O apóstolo Paulo ele diz assim, olha, aquele que está em pé, veja que não caia, ou seja, assim, ó, você que é forte, cuidado também, né? Quando eu ver alguém, né, na prática do erro, na prática do pecado, o papel do forte é ajudar e não prejudicar ainda cada vez mais, né? Expondo aquela pessoa, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui também já viram isso acontecer, né? Eu vi isso acontecer, e isso é um fato triste, isso só demonstra que talvez quem se julga forte é mais fraco do que aquele que, de repente, acabou caindo naquele erro, porque não teve misericórdia, não teve amor, né? Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades, né, dos fracos e não agradar a nós mesmos. Algumas vezes muitos querem agradar-se a si mesmos, né? Agradar a si mesmo e acabam menosprezando aquele que julgam ser fracos na fé. Então, Paulo, lá no início, ele diz que todo esse grupo aqui, né? É lógico que existem mais grupos de irmãos, grupos de pessoas na igreja que nós acabamos nos encaixando nele, mas nesses 4 grupos aqui, o apóstolo Paulo diz, olha, eles são cristãos, né? Lembra lá do nosso texto lido no começo? 1 Coríntios 1, a partir do verso 2, ele diz, eles são santos, eles são transformados, a vida deles mudou. O problema é que eles têm que ser trabalhados, eles têm que ser lapidados. A gente não precisa entender que alguém que está chegando no evangelho, ele já vem forte. Eu não comecei a tocar instrumento muito cedo, mas lá quando eu comecei, é exemplo de qualquer pessoa que canta, que toca, que faz qualquer coisa, não começou sabendo tudo o que sabe agora. Foi um processo, é um processo de aprendizado, né? E aprender dá trabalho, e ensinar dá trabalho também. Lá no início da pandemia, eu cheguei a ter 5 alunos de bateria, eu estava ensinando 5 pessoas. De repente, quem vê assim, um músico tocando, né, acha que é só chegar aqui no dia de domingo e tocar, mas tem todo um processo. Quando eu comecei a passar alguma metodologia para os alunos, todo mundo foi embora, só ficou o Gelcínio, né? Só ficou o Gelcínio. Eu pensei, meu Deus, o professor é ruim, né? Mas, na verdade, é que aprender não é fácil. A primeira vez que eu fui pregar em um lugar, um pastor amigo meu chegou e disse assim, ó, você vai pregar hoje lá na congregação. E eu fui. Quando eu cheguei, eu passei a semana, né? A semana não, acho que eu passei um mês todinho ali, vendo o que eu ia pregar e buscando. Eu sei que em 19 minutos, né? Que eu cheguei lá, fui lá na Boa Esperança pregar, e em 19 minutos eu já tinha pregado a Bíblia toda e acabei não dizendo nada. Mas é porque eu não sabia, eu precisei ser ensinado, eu precisei conhecer, eu precisei entender. Eu já estou aqui com 1 hora e 3 minutos, está todo mundo querendo ir para casa, né? Mas eu não comecei assim, né? Ninguém vai começar de cima, né? É preciso ter ensinamento, é preciso ter cuidado. E o relacionamento discipulador, irmão, em qualquer fase da vida cristã, ele é importante. Não é só quem está chegando, não. No evangelho, mas pessoas que já estão há tempo, muitas vezes não conseguem desenvolver uma atividade, não conseguem desenvolver um ministério porque não foram ensinados, não foram trabalhados. A questão de perseverar ou não, aí já fica a critério daquela pessoa, né? Já fica a critério dela. O meu papel como cristão é ensinar, é levar ele a aprender, é levar ele passo a passo até chegar a ser um cristão forte. Todo discípulo ele vai ter que se tornar um discipulador uma hora. Ele vai passar a ensinar alguém. Mas o que é que ele vai ensinar? Ninguém pode ensinar se não se sentar para aprender. Isso é um fato na vida da igreja e tem que ser uma realidade na nossa vida. Relacionamento discipulador, dividir experiências, dividir ideias com as outras pessoas. Eu tive um discipulador que a gente passava horas conversando a respeito de muitos assuntos, que muitas vezes a gente entende que o discipulado é só chegar lá e vamos abrir a Bíblia, vamos ler, aí a gente expõe,
né? Tá tudo bem, mas na verdade o discipulado que Jesus fazia com os discípulos não era somente isso, mas era conversa, ele procurava entender, né? Pelo fato dele ser forte, ele suportava as fraquezas, as dificuldades. Ele não chegou dizendo para Pedro, ó, tu não vai ser meu discípulo, tu é um cara temperamental, tu não dá para andar comigo, né? Muito pelo contrário, um dos primeiros que foram chamados, né, foi Pedro. Jesus disse, agora tu não vais ser mais pescador de homens. Aliás, de peixe, tu vais ser pescador de homens. Jesus soube entender qual era a realidade dele. E é isso que a gente precisa entender. A realidade das pessoas que estão chegando diante de nós, as pessoas que se levantam de nós precisando, né, diante de nós precisando da nossa ajuda. Irmãos, que a gente possa entender isso, compreender qual é o meu papel na igreja, o porquê o Senhor me chamou, qual a diferença que eu faço, qual é a diferença que eu vou fazer daqui para frente. Se você ainda não tem um relacionamento discipulador, se talvez o relacionamento discipulador não é uma prioridade na sua vida, ore a Deus, ore ao Senhor para que Ele te mostre alguém, para que você possa enxergar, quem sabe, aquele teu vizinho, né? Aquele teu colega de trabalho, de faculdade, que pode a qualquer hora morrer e ir sem Cristo, e você lá pertinho dele não desenvolver um relacionamento. Houve um tempo na vida da igreja que isso, eu acredito que isso dificultou muito a vida da igreja, que tinha uma filosofia que dizia assim, ó, os crentes eles são separados, o texto era mal interpretado, né? Nós somos separados do mundo, você não pode se relacionar com pessoas que não são da igreja, né? Aí o pessoal dizia, não ameis o mundo, citava texto, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Não trilha o mesmo caminho. Mas como é que eu vou discipular alguém? Como é que eu vou fazer relacionamento discipulador se eu não me achegar às pessoas? Tanto um texto quanto o outro, a ênfase dele é dizer que eu não devo ter as mesmas práticas pecaminosas, mas não significa dizer que eu não devo ter amizade, que eu não devo ter relacionamento, que eu não devo me relacionar com as pessoas que não conhecem a Cristo. E houve um tempo que fazer discípulos, que ver alguém chegar a Cristo era um pouco complicado, por conta que essas filosofias acabaram entrando no meio da igreja. Ou mesmo muitas vezes, uma vez teve alguém que disse assim para mim, você não pode, né, conversar com as pessoas lá do mundo, porque elas não conhecem a Cristo. Mas na verdade, o relacionamento discipulador, né, cumprir o ID do Senhor é exatamente aqueles que não conhecem. O Senhor não veio para quem não precisa de médico, mas Ele veio exatamente para o que está doente. E muitas vezes há pessoas que estão doentes do nosso lado e a gente não consegue enxergar elas. A gente não consegue ver elas, não brota, né, um sentimento de amor, de misericórdia por ver aquela pessoa definhando, morrendo no pecado. E a gente não tem coragem de dizer, ó, Jesus te ama, Ele quer mudar a tua vida. Independentemente de você aceitar ou não, né, de você entender da mesma forma que eu entendo ou não. Eu quero te dizer que Jesus, Ele te ama. Ele quer mudar a história da tua vida. Irmãos, que Deus nos abençoe. E que nós possamos compreender a importância do relacionamento discipulador. E entender aquelas pessoas que talvez nós venhamos a julgar que elas não têm a mesma maturidade espiritual que nós. E ajudá-las a chegar mais próximo do Senhor. Vamos orar, vamos ficar em pé. Mais uma vez. Oremos, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. E Paulo aqui expondo, né, esse grupo de irmãos, ele mostra que eles já são pertencentes a ti, mas havia alguma coisa que precisava ser tratada na vida deles. Também não é diferente nos nossos dias. Ajuda-nos a cada dia, Senhor, a identificar aos nossos irmãos, aquelas pessoas que estão precisando te conhecer. E nos ajuda a estar à disposição delas, para que elas possam te seguir a cada dia de perto. Que elas possam conhecer e prosseguir te conhecendo. Nos ajuda, Senhor, com intencionalidade a fazermos relacionamento com as pessoas. Com a intenção, Senhor, de que elas sejam salvas, de que elas sejam alcançadas pelo Senhor. Pai, nos ajuda a ver aquilo que precisamos fazer, qual é o nosso papel como igreja nos nossos dias. Que possamos
entender, Pai Santo, a necessidade das pessoas e nos colocar à disposição delas, para que elas possam Te conhecer como único e suficiente Salvador de suas vidas. Nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.